Seja bem-vindo ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos, pautado pela consistência, credibilidade e experiência, transmitidos de uma forma leve e descontraída. Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso Unipod e a nossa convidada de hoje é uma das 100 poderosas do turismo, uma pessoa assim super inovadora, operadora de viagens. Vanisa, conta pra gente quem que é, dá um spoiler aí pra quem que é a nossa convidada de hoje. E não só ela é uma 100 mais poderosas do turismo, como dentre os profissionais que são de operadora, ela está em primeiro lugar. É porque a gente não traz qualquer pessoa aqui, né, Keila? A gente só traz, assim, crème de la crème. Né? Ela veio de uma área completamente diferente, né? E quando chegou na operadora, chegou arrasando, porque ela tinha uma visão super analítica e realmente conseguiu esses resultados maravilhosos. Mas quem é assim com ela é Brenda. Brenda, conte aí. Conta pra gente, Brenda, quem que é a nossa convidada de hoje. Né? É um privilégio ter ela aqui, ver o que aconteceu nessa empresa desde que ela chegou, o tanto que ela mudou, e que orgulho ter essa mulher à frente ali das vendas e correndo atrás de tudo, que é a Juliana Mesquita. Oi, gente. Da Azul Viagens. Seja bem-vinda. Azul Viagens. Eu tô até encabulada com essa apresentação. A gente vai sempre com você para fazer a precursoria. Por favor. Em todos os eventos, agora eu só a gente vai vocês. na frente. Não, obrigada aí pelo convite, de verdade. Eu acho que é uma excelente iniciativa esse tipo de conversa e a gente poder dividir aí as experiências. E eu acho que o turismo, ele pede isso e eu acho que a gente fica até um pouco devendo de compartilhar a experiência e cases de sucesso, cases de insucesso, para a gente conseguir colocar o segmento cada vez num estágio melhor, né? Acho que isso é bem importante. Gil, conta pra gente um pouquinho, vamos começar. Como é que começou essa história com a Azul Viagens? E o que aconteceu com a Azul Viagens nos últimos anos, aí na pós-pandemia? Conta um pouquinho sobre a operadora. Na verdade, a Azul Viagens, em pré-pandemia, a gente, em 2024, a gente fatura hoje 5 vezes o que a gente faturava pré-pandemia. Então, foi engraçado, porque o nosso presidente, quando a gente chegou na pandemia, ele falou, gente, isso aqui, a gente tem que se conscientizar que a Azul Viagens acabou. A gente estava faturando, eu acho que 2 milhões no mês, e aí foi um super baque, assim, eu tinha acabado de entrar, eu também estava aprendendo o que era o turismo, e aí todo mundo da Azul Viagens que estava presente falou, não, isso aqui não vai acabar assim, não. E aí a gente começou a virar o jogo, eu acho que com muita ajuda da Azul também. Obviamente que a gente é uma empresa dentro da Azul, não tinha como ser diferente, mas eu acho que a saída da pandemia foi muito crucial quando a gente começou a bater bastante no que a gente chama de voo dedicado. E eu acho que é importante dividir qual que era a premissa de um voo dedicado para Azul Viagens. Era um voo que teria 100% de tarifa operadora. E esse voo com 100% de tarifa operadora ajudava a colocar na prateleira o produto para turista, para retomada. Então, enquanto a Azul Viagens estava vendendo no longo prazo, ela ia na contramão do corporativo, que estava sempre subindo a tarifa no longo prazo para buscar o curto prazo para trazer a receita. Então, acho que o segredo do produto dedicado também é que é um produto super exclusivo, é um produto de interior de São Paulo, é um produto aonde o Nordeste ele não ia direto. Então a gente tem um case, por exemplo, quando você pega um São José dos Campos, São José dos Campos ou Ribeirão Preto, por exemplo. Quando você pega um Ribeirão Preto, você tem um produto direto para o Nordeste que antes você tinha que fazer alguma conexão. E eu acho que foi assim que a gente começou aos poucos, com muito foco. A gente focou muito no Nordeste e a gente teve ajuda também bastante dos conventions para conseguir organizar essa retomada. Então a gente estava muito focado em
entregar os melhores produtos. A gente não entregou muitos produtos, mas a gente sempre tentou entregar os melhores. Então, os melhores que eu digo que eram os produtos que estavam mais estruturados para retomar. E os melhores, quando eu falo os melhores, eu estou falando do aéreo, um aéreo melhor, um aéreo mais acessível, um aéreo que as agências de viagens, os clientes teriam um acesso muito, muito mais fácil e com preço muito mais atrativo. Então, eu acho que a retomada foi a partir dali. Que bom. Queria ouvir um pouquinho, Gil, assim, de cases de destinos que você viu se transformarem nesse período. Pode falar da Paraíba. Não, mas que todo mundo fica com essa ciumeira aí, só porque eu sou cidadã paraibana de título e cidadã portuguesa, mas tudo bem. Tudo bem. Podemos pensar em outras coisas. Mas eu acho muito que eles fizeram um trabalho muito bom nesse último período, e aí eu queria ouvir de você, assim, dei um exemplo. Cases que você tenha visto, assim, no Brasil, no lazer, no turismo de lazer, que destinos trabalharam bem, e como que eles fizeram isso? Eu também não sou técnica em turismo, mas para mim é uma coisa muito clara que o turismo ele requer muita organização. E eu acho que, não puxando aqui, mas quando você tem um convention, ele ajuda a ter essa organização. E hoje você precisa de alguns temas básicos para você conseguir produtizar um destino. Então, você precisa ter uma hotelaria, você precisa ter uma organização de atividades, entretenimento. Então, você não pode ser um destino que você fecha um estabelecimento comercial, um restaurante, de segunda a quinta, ou segunda a quarta, e você só abre no final de semana para o regional. Então, eu acho que demanda muito organização e demanda muito coletividade, porque ninguém faz turismo sozinho. Então, ninguém faz o turismo só o hotel, ou só o atrativo, ou só o setor público, ou o convention. Então, eu acho que a magia do turismo, e quando eu saí da parte de produto digital, que eu cuidava de produto digital, tanto na Múltiplos quanto no C6, ficou muito claro para mim, depois de um tempo, quando eu comecei no turismo, que é essa parte do relacionamento. E eu acho que não tem só a ver com relacionamento, tem a ver com o coletivo. E eu acho que essa construção, ela é super importante. Primeiro, você tem que saber se você, de fato, tem um produto para conseguir entregar na prateleira, como que você vai distribuir o produto, que são os canais, e depois a parte da promoção do produto. Então, tem muito destino que busca a gente hoje já querendo promocionar. Uhum. Não, mas calma aí, a gente precisa voltar algumas casas para ver como que a gente vai conseguir produtizar e colocar na prateleira. E eu acho que a primeira coisa em relação à produtização é muito esse espírito de coletividade. Se não existe coletividade, não existe um consenso de destino. E quando a gente vai nos destinos, a gente fala muito. Primeiro, você tem que vender o destino. Depois, você vende o seu hotel, vende o seu... Perfeito. Porque a primeira coisa que o cliente tem que decidir, ele tem que decidir pelo seu destino. Quando ele senta com uma agência de viagens. Então, é muito como que o destino vai funcionar e, no final, que tipo de experiência você vai entregar para um passageiro e para um cliente quando ele está nesse destino. E daí, quando você fala da distribuição, e eu estava escutando um pouco de algumas falas durante essa semana, a gente tem um desafio enorme com distribuição. E quando a gente fala da distribuição, a gente fala das pessoas conseguirem colocar o preço e das pessoas conseguirem saber como se distribui. E o colocar o preço, eu acho que assim, nenhum de nós, só nós mesmos, conseguem saber qual que é o preço que a gente deveria colocar e quanto que o cliente está disposto a pagar. E eu acho que essa questão de preço está relacionada aos seus custos e o que você está entregando de valor. Então, ninguém dentro da cadeia consegue falar para você o que você coloca de preço e o que você não coloca.
Mas existe uma questão de preço que é muito delicada e que a gente precisa entender como que como que a cadeia funciona, porque existe a remuneração do agente de viagens, existe os nossos custos financeiros, existe os custos operacionais, o quanto que vai ficar para uma operadora, o quanto que vai ficar para um hotel, o quanto que vai ficar para um receptivo. Então, essa questão, e eu acho que aí entrando um pouco no âmbito do nosso mercado, eu acho que a gente acaba muito se autocanibalizando, porque todo mundo tá brigando ali por preço, não por um fator de qualidade. Mas voltando para a parte do destino, eu já trabalhei em alguns destinos que o jogo foi combinado com o aéreo, e a gente colocou o aéreo. O jogo foi combinado com o setor público e com a parte de promoção, só que daí o destino, na verdade, em um determinado momento, resolveu que ele queria, na alta temporada, guardar o inventário dele de apartamentos e vender diretamente. E quando chegou na baixa temporada, aí ele falou, não, agora você vende. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um compromisso, porque quando a gente coloca o voo dedicado, a gente tem um compromisso de ocupação com a Azul, né, exatamente. E aí os meus voos micaram, porque eles decidiram distribuir mais caro para mim. Eu sei que você disse que não ia falar como companhia aérea, mas assim, só para dar uma ideia, quanto custa você sabe, assim, quanto custa um voo desse, mais ou menos? Depende. Acho que, exemplo. Na verdade, depende muito da rota. Depende muito de expectativa. E falando como companhia aérea hoje, a gente tem um desafio enorme. A gente tem um desafio mundial. Eu não estou nem dizendo mais nacional. É um desafio mundial que é pela busca de avião, de peça, de manutenção, de combustível caro, de dólar caro, o leasing de aeronave tá super caro. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente que acaba se comprometendo como operador a colocar um produto aéreo mais acessível para conseguir compor com os outros produtos, a gente tem essa consciência muito em função de que se o meu voo não performa com uma boa ocupação ou com uma boa tarifa para a gente conseguir rentabilizar aquele voo, a companhia aérea está com a oferta limitada de assento. Então, ela vai pegar aquele voo e colocar em outro destino. Ela vai pegar aquele voo e colocar em outro lugar. Ela pode tirar do lazer e colocar numa rota corporativa. Então, existe muito essa conversa. Eu acho que esse fator da distribuição, só voltando na outra pergunta, nós como operadores, a gente tem que brigar pelo aéreo. Obviamente que a gente, sendo uma companhia aérea, a gente tem um caminho que a gente consegue construir os produtos de uma forma um pouco mais fáceis, mas eu acho que também a hotelaria tem que estar disposta a fazer isso e a ajudar com que o aéreo fique. E daí, quando eu chego para os hoteleiros, eu falo muito a questão, eu não tenho problema de... eu acho que ninguém... Eu acho que é princípio de economia básica. Ninguém coloca todos os ovos na mesma cesta. Então, eu acho que precisa sim vender direto, eu acho que precisa sim vender via OTA, eu acho que precisa vender via operadora. Cada um tem que montar a sua cesta da forma que entende de forma mais estratégica. A operadora ela vai ter que remunerar uma cadeia dos agentes de viagens? Sim, mas são esses agentes de viagens que quando tem um compromisso com o hotel, a gente sabe que o agente de viagens vende sempre aquele hotel. Então, hotéis que sabem trabalhar muito bem esse mix são hotéis que têm sempre uma ocupação muito alta em relação aos outros hotéis. Então, acho que essa sabedoria da distribuição também é muito importante. E sem contar o papel do receptivo. O receptivo tem um papel, assim, crucial no destino, porque ele é que monta a experiência fora da hospedagem. Então, a gente fala muito que o receptivo ele tem que encabeçar também essa venda do destino e não só da hospedagem. E eu acho que, só para concluir, que eu estou me alongando até nessa pergunta, eu acho que tem a questão também da promoção. Então, quando o destino está maduro para conseguir colocar o produto na prateleira e promover,
Aí eu acho que entra o papel do setor público, do convention, de capacitar os agentes de viagens, de colocar investimento em awareness, colocar investimento em que as pessoas conheçam aquele destino. E eu acho que a Paraíba foi um bom case. E é um case que... por que eu cito muito o case da Paraíba? Porque foi o case que eu acompanhei desde o início, o case que estava começando. A gente tinha 2 voos dedicados para Paraíba. Hoje, na alta temporada, a gente tem 12 semanais, só das viagens. Então, assim, o turismo também é uma construção. As pessoas precisam entender que é um fator de ano e ter que ter essa paciência dessa construção vir. Resiliência, Exatamente. Né? Porque eu vejo que existe um trade, né, que trabalha muito há muitos anos, né? Sim. Existia a vontade, mas aí tem certos fatores que precisam se alinhar também, né? E uma hora chega, uma hora... Com certeza. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão da estruturação dos produtos, né? Que a gente vê que o turismo é uma coisa... É muito democrático, né? Uhum. E, às vezes, os produtos vão surgindo de uma forma muito orgânica. E isso é bom, porque ele tem uma rapidez, né? De criação. Mas, ao mesmo tempo... tem uma improvisação aí, né? Tem uma improvisação e uma falta de conhecimento. Eu vejo nos destinos, eu trabalho com uma boa amostra, né, de destinos, Nordeste, Sul, Sudeste, e isso meio que permeia, né? Você chamou a atenção de algo que eu acho fundamental, que é essa mal ou um entendimento equivocado de como funciona essa cadeia de distribuição e de como ela se remunera. Porque lá na hora da estruturação do produto, você tem que prever isso. Né? Ou você vai bancar de vender aquilo, comerciar aquilo direto, que ok, mas aí você vai ter que ter um direcionamento, um investimento diferente, né, na sua própria força de vendas, ou você vai ter que contar com uma cadeia para fazer essa distribuição e essa venda. Isso tem um preço. É isso aí. E esse preço não está computado, às vezes porque surgiu de uma forma mais orgânica, às vezes porque surgiu de uma forma improvisada. Não é o caso da hotelaria, mas eu estou falando dos atrativos, né? Uhum. E uma coisa que me preocupa muito na estruturação de produtos, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão dispostas a pagar preços diferentes por experiências diferentes, é aquela transversalidade, sabe? Então, eu tenho um parque temático, eu tenho um ingresso. Se no máximo eu vou fazer um social, né, uma meia entrada e um adulto. Mas não, as pessoas estão dispostas a pagar coisas muito diferenciadas. E são muito poucos os equipamentos que conseguem abrir um leque que você pode ter um portfólio de experiências dentro de um único equipamento, né? E aí são esses mesmos atores que estão fazendo a promoção lá na feira europeia, né? Uhum. Então eles estão lá, eles têm um produto, né? Um produto que não foi bem concebido, que não está prevendo uma remuneração, o cara passou varrendo ali a estruturação do produto e ele está lá dentro de uma feira, estou tirando foto, uma comprovação. Como que isso é possível, né? Como que hoje em dia a gente ainda tem essa situação, né? Que uma operadora muitas vezes vai lá fazer o trabalho de estruturação, né? Porque eu vejo as operadoras indo, pegando lá o empresário pela mão. Olha, veja bem, nosso mercado permite que você amplie esse portfólio. Vamos fazer uma visita noturna, vamos fazer uma visita no acervo que está fechado, né? Num parque, vamos fazer um temático, vamos fazer uma visita de 2 horas, vamos fazer uma visita de 5 horas. Como ainda no Brasil, eu não posso falar de outros países, a pessoa é síndrome de vira-lata. Não é síndrome de vira-lata, que a gente tem que falar daquilo que a gente entende, né? A gente não posso falar pela Argentina, não posso falar pela Colômbia, mas a gente tem essa questão de problema de estruturação, né? E essa coisa de cortar direto para promover e não passar por quem vende, né? Não passar por um operador e depois querer que resolva o problema, né? Na hora depois não vai fazer mágica, porque a gente não tem como resolver uma coisa que foi mal estruturada, né? Então ainda tem, eu não sei se você tem algum depoimento, mas me incomoda, eu como, né, gestora ali de destinos, trabalho junto com conventions bureaus, essa informalidade, né? Essa falta de cuidado na estruturação e até uma certa ignorância, né? Tem muito destino que ainda não entendeu ainda como funciona essa cadeia. Eu acho que está muito relacionado à falta de conhecimento mesmo.
Tanto que a gente sabe que, por exemplo, os meus representantes de produto que ficam nas pontas, a gente sabe que eles têm que desenvolver um trabalho até de sentar com uma pousada e explicar para a pousada como funciona uma distribuição, como funciona uma precificação. Aqui na sua tarifa, você tem uma tarifa que é uma tarifa balcão, você constrói a sua tarifa balcão para depois começar a desconstruir para quais canais você vai distribuir isso. Então, assim, passa pela essa construção de ensinar a precificar, a distribuir, a fazer produto. Porque, assim, você tem hoje... É engraçado, a hotelaria no Brasil é muito engraçada. Você tem de grandes redes... Aí, às vezes, eu faço uma associação, um shopping center. Um destino é igual um shopping center. Você tem as lojas âncoras ali, que são as lojas de departamento, que são as grandes redes, e você tem as lojas menores, que são quem começou, e você tem famílias que têm muito tempo de hotelaria, e já entenderam, já tem um conhecimento muito grande, mas você tem pousadas, que a pessoa, às vezes, nem é do ramo, e resolveu abrir uma pousada. Você tem um europeu que resolveu abrir uma pousada no Brasil. Então, assim, e eu não estou falando que todos os produtos são para todos os canais, não. Eu acho que cada um tem que fazer a gestão da forma que achar melhor. Só que precisa ter uma estratégia. Você precisa ter uma estratégia de entender como que você vai distribuir aquele seu produto e como que você vai posicioná-lo. Então, às vezes eu converso com alguns hotéis que não são hotéis grandes, são hotéis menores, talvez a gente possa chamar mais de até de pousada. É porque eu tenho 20 quartos, eu não tenho como distribuir. Beleza, mas você não tem nenhuma ociosidade? Você não vai falar que você não tem nenhuma ociosidade. Você simplesmente joga numa OTA ou joga na venda direto e deixa lá para ver. Então, assim, eu acho que existe uma oportunidade, só que eu acho que falta um entendimento de como funciona a cadeia. E quando você separa a cadeia, talvez você possa até pensar em duas formas, o atacado e o varejo. Você pode vender direto, você pode vender de uma outra forma. E daí vem a correlação da dependência da passagem aérea. Por que meu destino não tem voo? Vocês estão organizados como trade, a gente consegue enxergar uma oportunidade, é um destino meramente turístico, a gente vai conseguir construir alguma coisa acessível que vai conseguir concorrer com outros destinos? Então, porque as pessoas não entendem que elas estão concorrendo com outros destinos. O Nordeste, graças a Deus, ele é enorme. Você pode ter N Nordestes em um Nordeste só. Só que no final, você está concorrendo pelo sol e praia. É um produto muito parecido. Exatamente. Então, como que você está organizado para receber? Como que você está organizado para ter um atrativo à noite, uma ruazinha que ele vai conseguir comer, que ele vai conseguir ver um show, que ele vai conseguir comprar alguma coisa. Então, até a organização de forma noturna, você precisa estar organizado para conseguir receber. Então, por isso que eu falo que é muito uma visão coletiva e muito menos uma visão individual. Com certeza, eu sinto isso. Porque os equipamentos não têm essa visão. Então, quando eles formam uma associação, é uma associação que não tem essa visão, né? E aí, sem esse trabalho coletivo de olhar para o mercado desse jeito, não vai conseguir evoluir e aumentar e crescer o volume de turistas, né? E eu entendo que, como você disse, tem que trabalhar com todos, tem que trabalhar com, como é que se diz? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, mas a gente tem que entender também o papel da operadora de turismo, né? As operadoras, elas é um player de mercado que trabalha diferente, que trabalha junto de um receptivo para fazer o destino acontecer também, para vender uma baixa temporada, para fazer um investimento, como você está falando dos voos dedicados, que é um investimento gigante. Poxa, você está fretando um avião para aquela região e o assento que vai estar vazio está perdendo dinheiro, né? Então, assim, ela não quis falar os valores, tudo bem? Mas é caro, é muito caro. Então, assim, eu entendo o investimento que é feito.
E a gente tem que entender, quem está investindo em você, você tem que investir nele também. E eu acho que eu tenho uma visão assim, eu que vim do digital e eu que tô aprendendo muito agora no turismo. Engraçado, quando eu estava no digital, eu tinha uma visão muito digital, tudo digital, as pessoas vão ser digitais e tal. Hoje em dia, eu vejo que o papel de um agente de viagens, por exemplo, é tipo crucial. É crucial. E se você faz um bom trabalho com agente de viagens, se você como destino, se você como hotelaria, se você consegue capacitar esses agentes, eles vão ser os seus maiores defensores. Fã, né? Exatamente. Por quê? Porque ele vai vender você na alta, vai vender você na baixa, e agente de viagens tem uma capacidade que o digital não tem, que é alguém sentar na frente dele, e eu já vi agente de viagens mudando um cara para sentar para ir para um destino e mudar o destino completamente do cara. Então, assim, esse papel, esse engajamento de um agente, o agente tem esse poder na mão. E enquanto que todo o trade não entender que, não, porque às vezes é muito mais caro eu distribuir por uma operadora. Mas o quanto que você está vendo das vantagens disso? O quanto que isso está te garantindo porque um dos principais desafios do destino hoje também é a sazonalidade. Sim. O quanto que o agente de viagem está garantindo que você não vai ter uma ociosidade. E a capilaridade, né? Que eu acho que não entra nessa conta. Exatamente. Eu fico impressionada. Esse não é um operador, não. Embaixo dela tem, né, um monte, milhares, centenas. É o atacado. É o atacado inteiro. Então, eu acho que essa conta não entra. Né, a partir de quantos você está atingindo e em que lugares que você não tem força, você não tem fôlego para chegar, ou você teria que fazer um investimento muito maior, e que não é o caso, né? É o caminho mais simples para você atingir, né? Ir numa operadora que você confia e que você tem essa perspectiva de que seu produto chegue imediatamente, né? Simultaneamente em vários pontos, né? E eu acho que isso é uma virada de chave que a Azul Viagens deu muito. Eu acho que a Azul, né? A Azul e a Azul Viagens deram muito nessa questão da regionalização. Então, quando você fala dos voos de Ribeirão Preto direto para o Nordeste, e a gente conseguir manter esses voos, os voos são semanais, você tem o agente de viagens que tem um perfil no interior, um perfil mais regional, que é muito mais agente de viagens, é muito mais nessa base de confiança. Você consegue mais sólida, né? Mais tempo. É um consultor, exatamente, na verdade, né? Exatamente. E você consegue acessar o poder do interior de São Paulo. Eu acho que no final quem mostrou mesmo ali, modéstia à parte, foi as Viagens. Então, que eu acho que brilhou muito os olhos dos outros operadores, mas eu acho que assim a quantidade do volume que se gera no interior de São Paulo inteiro, hoje é um dos nossos principais carro-chefe como origem, além de Minas, mas aqui eu posso citar diversos. Tem Londrina, tem Maringá, você pega Goiânia, você pega agora Cuiabá, Campo Grande. Então, são potências que a gente não enxergava antes e agora a gente enxerga. Por quê? Porque também você começou a montar produtos diretos. E esse incentivo de uma primeira viagem, de uma viagem em família, sem você ter que ficar dando a volta no Brasil para conseguir chegar lá, eu acho que isso é tornar um produto de turismo acessível. Não é só a questão do preço, mas é a questão de você conseguir ir direto para algum lugar. O que é bem difícil lá onde eu moro, em Porto Alegre, meu Deus. Um dia eu chego no Nordeste direto. Tinha uns voos antes da pandemia, alguma coisa sabe, ali. Quem sabe, né, da gente chegar logo direto. Menos, quem sabe, vamos lá, sabe. Vamos namorando. Mas eu queria só, pra gente, né, já caminhar aqui pro final, trazer uma coisa que a gente não comentou em outros pods, que eu acho que foi muito interessante da pandemia, que foi esse resgate do agente de viagem, né? A gente vinha num processo meio galopante de desintermediação, né? Isso aí era pauta da OMT, porque à medida que os fornecedores foram botando seus produtos para uma venda direta, né? O hotel tinha venda direta, tinha as OTAs, mas não essa personalização. E aí
o pessoal foi ficando independente mesmo, né? Compra direto na companhia aérea, compra direto. E aí veio a pandemia e o pessoal precisava do papel do conselheiro, precisava do papel do consultor, ele não tinha mais essa segurança de viajar. Opa, né? Eu mesmo que viajava sempre sozinha, eu disse, acho que eu não vou mais, né? Acho que eu preciso ter uma agência. Acho que alguém que esteja mais informado do que eu, que esteja sabendo o que está acontecendo. E foi um processo de resgate muito bonito, né? Deste papel mesmo de conselheiro, de consultor. E aí teve um resgate, eu acho, meio de relacionamento mesmo, né? E hoje permanece, né? Porque eu acho que voltou, apesar de toda a desintermediação, apesar de a gente poder comprar as coisas todas diretamente, o agente de viagem retomou esse papel e os destinos que estão atentos para esse movimento, né? Esse poder que a gente tem, né? De tirar do lugar, não, você não vai para lá, não, vem para cá, ele aqui, ó, esse destino aqui é o destino que tá bombando, você tem que ir para lá. Eu acho que essa questão da confiança assim, a gente fala muito de inteligência artificial, eu acho que é um tema cada vez mais em pauta, mas eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a gente de outras formas, vai ajudar um agente a ter um acesso à informação mais rápido. Mas assim, existe uma coisa que é a humanização em relação ao que a palavra que você falou, a confiança, que não existe. Não tem. E um pacote de viagens hoje, gente, não é um investimento. Então, você vai comprar um carro com o ChatGPT? Não vai. Você vai se informar. Eu acho que a capacidade de traduzir informação para o que você precisa, isso a inteligência artificial vai te ajudar muito. Mas você precisa ter alguém que te traga confiança. E eu acho que uma coisa muito legal do que você comentou em relação a essa pauta, a Azul Viagens, e isso ajudou muito, eu tô lembrando aqui mais um ponto. A gente fez um primeiro evento pós-pandemia, eu acho que foi em 2021, se eu não me engano, que foi um primeiro evento que a gente chama hoje de Agente Tá On, a gente fez em Cuiabá. A Unidestino já apoiou, inclusive. Então, é isso aí. E esse evento, assim, hoje não tem como a Azul Viagens tirar os agentes Tá-Ons, os workshops que a gente faz da pauta. E o evento, ele não tá somente relacionado à capacitação, porque a capacitação também é muito importante, mas está relacionado à questão do relacionamento. Os hotéis poderem conseguir ir até lá, acessar o agente ter a confiança de vender o hotel, o agente ter a confiança de vender o destino. Quem é a pessoa que está por trás daquele hotel? Quem é a pessoa que está por trás daquele destino? Então, eu acho que essa interação, e quando eu volto para a palavra de coletividade, o turismo é coletividade. Enquanto a gente achar que a gente está competindo, até mesmo nós como operadores, eu tenho voo dedicado que eu compartilho com outras operadoras, que na teoria são voos que deveriam ser da Azul Viagens. Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque o turismo ele tem que estar mais sólido. A gente precisa, não adianta eu só querer vender e o outro não vender, se eu não vou ter uma solidez para o futuro. Então, acho que está muito relacionado à coletividade. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito, a gente acabou de comentar em outro episódio, que é competição. Coopera e compete, em cada um no seu momento. Mesmo, isso né? mesmo. Assim, competição é uma palavra muito bonita, né? Porque a família dos conventions bureaus é isso. A gente tem aquele momento da troca, a gente tem o momento da capacitação, a gente tem o momento das experiências, ou de passar o evento que aconteceu aqui para o outro, porque não vai acontecer na minha cidade, e tem hora que você vai estar competindo na mesma candidatura, vai competir pelo mesmo voo, vai competir, né, a maior atenção de um operador ou não, mas a competição é uma palavra que se aplica muito no turismo, né, e a gente, claro, que acredita na força dos destinos. Mas, Gil, muito obrigada, né? Deixa eu só pedir uma coisa para ela. Quero que você finalize com uma dica prática. Se você fosse gestora de um Convention Bureau, o que você faria? Gil agora tá na minha pele. Tá na sua mão. Ó, O que você vai faz? pautar o pessoal. Eu acho que a primeira coisa é, de fato,
É que é muito difícil estar na sua pele, Brenda, porque você já faz tudo com muita maestria. Não, mas faz Não, não fala é de mim, ela. não. Vamos dizer, É. alguém que tá se organizando. Outra pessoa. Tá? Vamos pensar, não eu pense acho curto, não. que a questão da primeiro, a estruturação do produto, o produto destino. Então, quais são os produtos que existem dentro desse macro produto? Eu acho que é pensar como que vai ser uma jornada de um turista dentro desse destino, o que ele vai poder ver, quais são os tipos de produto que vai existir, como que vai se posicionar um produto na prateleira. Então, esse destino vai se posicionar como? É um destino de aventura, é um destino de lazer, de descanso, é um destino mais... um destino mais urbano. Então, como que vai se posicionar? E eu acho que depois a questão da promoção. E trazer os operadores, trazer as OTAs, como que isso vai ser distribuído. Então, acho que esses 3 pilares, o produto, a distribuição, que tem a ver com o operador e OTA, e a promoção do destino. Então, acho que está muito relacionado a isso. Perfeito. Maravilhosa. Perfeita, Né? É por isso que ela é poderosa, né, gente? Ó, ela sabe tudo, né? Ela é poderosa. E a gente só testou aqui. Saber tudo. O empoderamento feminino aqui pro nosso Unipod. Não, sempre. Eu acho que é um dos pilares, inclusive, da minha gestão. Empoderamento feminino, é isso aí. Então, Isso aí. nós fizemos só esse grupo de mulheres aqui para te receber. Combinado. Keila, parabéns. Grupo no WhatsApp, hein? Parabéns, Gil, por estar alavancando aí o turismo no teu setor. Obrigada por você estar aqui conosco e o nosso episódio de hoje com a sua expertise aqui. Agradecendo também a participação e a colaboração aqui do Expo Center Norte, que cedeu gentilmente aqui esse espaço para a gente gravar mais um episódio. E agradecendo também o nosso patrocinador, o Grupo R1. Muito obrigada e seguimos aí. A gente vai chamar ela de novo. Vamos ter mais episódios. Não, a gente conta com a sua participação. Tem muitas pautas. Esse turismo tem muita pauta. Muita pauta. Mas obrigada, gente, de verdade, pelo convite. Eu tô aqui muito, assim, feliz por falar sobre turismo, que é o que eu gosto de fazer. E a Azul Viagens segue aí, firme e forte, contando em fazer produtos, diversificando produtos, principalmente nesse Brasilzão, né? Que a gente tem essa missão como Azul. E apoiando sempre os agentes de viagens. Obrigada. Obrigada.